Se Deus existe, ele pensa. Se Deus pensa, ele fala. Se Deus fala, o que Deus fala? Porque toda pessoa é como a relva, e toda sua glória é como a flor da relva. Seca-se a relva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa é a palavra que vos foi evangelizada. 1 Pedro 1, 24 e 25. Alright. Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Silas, sou seu anfitrião e professor da Escola Bíblica Voo Águia. Estou muito feliz que vocês estão aqui e hoje nós vamos aprender sobre a Palavra de Deus. O texto base que vocês acabaram de ouvir está lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 24 e 25, que fala sobre a Palavra de Deus, fala sobre como ela nunca vai falhar, como nós podemos falhar, mas com a Palavra de Deus nunca vai falhar. E hoje nós vamos falar sobre isso. Pegue seu ABC doutrinário e vamos ler aquele textinho embaixo do versículo. Na salvação e no processo da santificação, a palavra de Deus é agente por excelência, pois tudo quanto Deus quer que o ser humano conheça da sua revelação está registrado na Bíblia, nem mais nem menos. Ao estudar a Bíblia, toma-se conhecimento da revelação de Deus, pela própria palavra de Deus. Aqui nós já temos um ponto importante. A Bíblia é a palavra de Deus, ela não contém a palavra de Deus. A única coisa que contém a palavra de Deus é isso aqui, ó, as páginas. Isso aqui contém a palavra de Deus. Porque aqui dentro, ó, o que está escrito aqui nessas palavrinhas é a palavra de Deus. Então o que contém a palavra de Deus, na verdade, é só as folhas. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Então, vamos lá. O salvo, para conhecer a vontade de Deus, ele precisa ler, precisa estudar, precisa meditar nas Escrituras. Vou falar lá no Salmo 1 que fala, e nela medita dia e de noite, na sua lei. Então, nós precisamos meditar de dia e de noite, estudar a Bíblia, para que possamos conhecer a vontade de Deus. Quanto mais nós conhecemos, mais seguros nós ficamos, porque nós vamos saber o que Deus quer. Porque, a vontade de Deus é exatamente o que Deus quer. E se todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, então, se nós soubermos a vontade de Deus, nós vamos poder ficar muito mais seguros. Porque, vamos lá, tem uma coisa aqui que é uma coisa maligna, só que a gente gosta, porque é ser humano. E aí, do outro lado, nós temos uma coisa ótima, porque vem da palavra de Deus. Quando a gente fica no impasse, mano, isso aqui não é tão errado assim, mas também aqui fala que isso é errado, então a gente quebra, a gente se mantém com a palavra de Deus, entendeu? A gente sempre tem que se focar na palavra de Deus, porque ela é a nossa única regra de fé e prática. A gente vai chegar lá. A palavra de Deus é inspirada. Em 2 Pedro 1, 20 e 21, está escrito uma coisa muito interessante. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Aqui está falando uma coisa muito interessante, que a palavra de Deus nunca veio pela vontade de homem nenhum. Nenhuma profecia é tipo uma interpretação particular da pessoa. Toda profecia é inspirada, divinamente inspirada por Deus. E aqui nós vemos que através de milhares de anos, Deus foi se revelando às criaturas, que dele haviam se afastado, por meio dos grandes homens do Antigo Testamento, como Noé, Abraão, Moisés, etc, etc. E o Deus, ele ia adaptando a sua palavra aos tempos. Não que a palavra dele mudasse, a palavra dele é sempre a mesma, que Deus é imutável. Mas ele ia adaptando para que as pessoas da época pudessem entender. Antigamente não existia escrita, era tudo por tradição oral. Então Deus ele não se prendeu à escrita. Porque hoje em dia a gente tem escrito que pode ter a Bíblia assim, no papel. Mas antigamente, nos tempos abraâmicos, nos tempos de Noé, não existia escrita. No tempo de Abraão existia escrita lá longe, tinha um povo lá que sabia escrever, mas eles não tinham escrita ainda, era tudo por tradição oral. Então Deus ele ia fazendo isso, ele criou o universo. Então Adão e Eva iam contar aos seus filhos, os filhos de Adão e Eva contaram aos seus filhos, e tal, de Noé, os filhos de Sem, Cão e Jafé continuaram a contar, e assim chegou até Moisés. E de Moisés, como Moisés ele era uma pessoa muito culta, ele era muito inteligente, porque ele vivia no palácio do faraó, ele sabia escrever.
Então ele começou a anotar as tradições orais, tudo que Deus revelava para ele. Começou a escrever Gênesis, Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio. Não falei na ordem, mas é isso. Deus iria adaptando a sua palavra ao estilo daquela época. Então, com o passar do tempo, nós vemos que Deus inspirou homens fiéis para escreverem a sua palavra. Tudo começou com Moisés, ele foi o primeiro escritor bíblico, sendo que a história tenha começado bem antes, lá com Adão e Eva, mas eles não sabiam escrever. Eles provavelmente não tinham nem conhecimento do fogo ainda. Mas tudo começou com Moisés. Moisés foi o primeiro escritor, e aí isso passou séculos até chegar a Jesus Cristo. Aí nós vemos que Deus ele não exclui a personalidade dos escritores. Vamos lá. O apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, como a gente viu nos evangelhos, ele era um pescador da Galileia. Galileia era a favela, era a periferia de Jerusalém, de Israel. Então, ele não sabia escrever, ele não sabia ler, ele não sabia fazer nada. Aqui a gente pode tirar duas conclusões do texto que a gente vai ler aqui. Aqui, ó. Eles voluntariamente ignoram isso. Pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo então coberto, com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro, se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens maus ou ímpios. Aqui nós podemos tirar duas conclusões. A primeira, que quando a gente está perto de Jesus, a gente começa a se tornar mais inteligente, porque Pedro nunca conseguiria escrever nada. Ele era um analfabeto completo, e escreveu isso aqui em grego, ele falava aramaico. Então, ele evoluiu na sua sabedoria, inteligência. Então, essa é a primeira conclusão. Quando nós andamos com Jesus, nós nos tornamos mais sábios. A segunda conclusão que nós podemos tomar é que Deus inspirou Pedro para escrever isso. Mas por quê? Séculos atrás, a afirmação de que o mundo iria ser destruído pelo fogo parecia absurda. Mas hoje, com a desintegração do átomo, que é uma coisa que a ciência descobriu há pouco tempo, de que um átomo pode se desintegrar, é perfeitamente viável. Somente a inspiração de Deus poderia produzir tal declaração dos escritos de Pedro. Isso acontece com todos os escritores da Bíblia. Com todos. Isaías falando do futuro, Jeremias falando do futuro, falando do presente, falando dos mais do presente. Isaías falou: como posso eu, homem de língua impura, que vive no meio de homens de língua impura, falar do Senhor? Então, aí Deus foi lá e purificou ele. Mas ele falou: eu só tenho uma língua impura, eu sou um miserável pecador. Então, Deus que inspira, a palavra de Deus é verdadeira. Sem medo de errar, nós podemos confiar na veracidade da palavra de Deus. Tem gente que fala que a palavra de Deus é mais atual do que o jornal de amanhã. Para você ver o nível. A palavra de Deus se regenera a cada dia. Por isso que ela nunca perde a atualidade. As cartas de Paulo foram escritas há 2000 anos atrás e ainda se aplicam aos tempos de hoje. Então, é por inspiração de Deus mesmo. Os homens podem até falhar. Se fosse Paulo sozinho, só se aplicaria àquela época e se aplicaria mal. Porque se fosse Paulo sozinho, ele ainda perseguiria cristãos. Mas Deus nunca falha. Então nós podemos confiar na palavra de Deus. A palavra de Deus faz distinção. No Salmo 1, a gente vê uma coisa muito interessante. Que diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Existem esses três grupos de pessoas que a gente pode resumir em ímpios. E depois nós temos: antes, tenha seu prazer na lei do Senhor, na medida de dia e de noite. Já temos uma característica. Alguém tem o seu prazer na lei do Senhor, e na medida de dia e de noite. Pois esse será como a árvore, plantada junto a ribeiro de águas, que dá fruto na estação própria, cujas folhas não murcham, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, que são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão a juízo,
nem os pecadores na congregação dos justos. Porque Deus conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então nós podemos ver que os justos são aqueles que meditam na palavra do Senhor de dia e de noite. Nós podemos juntar a característica com a pessoa. Nós vemos os justos e os ímpios. Os justos e os ímpios. Eles são essa divisão de pessoas que a palavra de Deus faz. Então, vamos lá. A sua autoridade. Em Atos 17, 10 e 11, nós vemos uma coisa muito interessante. Os apóstolos eles foram pregar na cidade de Bereia. E lá as pessoas receberam de bom grado o ensino, mas por um motivo específico. Eles checavam no Antigo Testamento. Mas quando os apóstolos falavam do servo sofredor que veio para salvar a todos nós, eles checavam lá no livro de Isaías, que era onde está escrito as coisas sobre o servo sofredor, que é Jesus Cristo. Então, nós vemos que a palavra de Deus ela tem autoridade. Ela é a nossa única regra de fé e prática. Mas por quê? Porque tudo nós temos que conferir na Bíblia. Se eu quero comprar um carro, tenho que conferir na Bíblia. Mas como, Silas? Na Bíblia está escrito: pois não comprarás Ford, mas comprarás Fiat. Não, não está escrito assim. Mas na Bíblia nós temos coisas sobre vaidade, nós temos coisas sobre serviço, nós temos várias coisas que vão nos ajudar a fazer nossas escolhas. Porque, você está comprando esse carro para vaidade ou é para servir a obra do Senhor? Então é coisas assim. Então, quanto a um cristão fiel, em humildade de coração, examina a Bíblia, o Espírito Santo que inspirou os escritores ilumina o leitor e o ouvinte para que compreendam a revelação de Deus. Então, quando nós sentamos para ler a Bíblia, é como se o próprio autor, não é como, o próprio autor senta do nosso lado para nos explicar. É o único livro que faz isso na história do universo. A sua eficácia. Além de viva e eficaz, a palavra de Deus é comparada a uma espada de 2 gumes que penetra fundo a mente e o coração do crente. A palavra de Deus é comparada a uma espada de 2 gumes. Porque quando você usa ela, no livro de Isaías diz que a palavra de Deus nunca voltará vazia. Então, quando você fala para alguém da palavra de Deus, afeta tanto ela quanto você. Porque a palavra de Deus não é nossa, nós não somos os donos da verdade, nós somos escravos da verdade. Então, quando nós professamos a palavra de Deus para alguém, isso também nos afeta. Então, nós temos que nos lembrar que a palavra de Deus é uma espada de 2 gumes. Se muda a outra pessoa, vai te mudar também. Sua prática. A figura muito expressiva da palavra de Deus está lá em Tiago, que diz que ela é como um espelho. Que um espelho, você olha, depois você vai embora e você esquece, você pode esquecer. Mesma coisa da palavra de Deus, você pega, e também houve entre o povo falsos profetas. Vou embora, eu nem ligo para isso. Então a gente vai para uma ordem de Paulo falando: abstenham-se da imoralidade sexual. Mas eu saio, esqueço, não pratico isso, e eu esqueço. Não faz o menor sentido. Nós temos que praticar. Quando você se olha no espelho e vai cuidar da sua aparência, você acaba lembrando, porque você vai voltar para olhar. Você tem que estar sempre em prática com o espelho. Essa é a referência que usaram aqui. Olha, cuidar da sua aparência, não é culpa minha, é culpa do ABC doutrinário, não me culpem. E é a mesma coisa com a Bíblia, que quando nós utilizamos da palavra de Deus, nós vamos nos lembrar, porque nós praticamos. Quando Paulo dá uma ordem pra gente, e a gente cumpre essa ordem todos os dias, e a gente estuda pra não se esquecer, é isso. Porque o espelho ele foi feito para refletir aspectos físicos. A palavra de Deus foi revelada para refletir aspectos espirituais. Então, vamos lá, vamos ler a conclusão e partir para o momento das perguntas. O texto de 1 Pedro 1, 24 e 25 declara que nossa vida terrestre e toda a sua glória são passageiras, como a flor do campo. Mas a palavra de Deus é eterna, porque é a revelação de um Deus eterno, não somente para o presente, mas também para a eternidade. Em meio transitório e inseguro, encontramos a segurança do que é eterno na palavra de Deus. Então tá bom, gente, acabou esse momento. Então vamos para as perguntas. Pelo vídeo estar muito longo, eu não vou descrever todas as perguntas. Então, só vou colocar as respostas aqui embaixo e vocês anotem no seu ABC. Tchau e vamos para
ou finalização. Beleza, pessoal? Vamos finalizar o vídeo de hoje. Eu agradeço muito por vocês estarem aqui comigo. Então, uma oração final. Eu agradeço muito por vocês estarem aqui. Pai querido, Pai amado, muito obrigado porque o Senhor me permitiu fazer essa gravação para poder instruir os seus filhos como eu também fui instruído hoje, de igual forma como todos os dias que eu faço isso, eu também sou ensinado. Obrigado pela sua palavra, nós possamos nos ater a sua palavra cada dia mais, para que não venhamos nos confundir. Pai, eu te peço, te agradeço por essa aula, que a aula de semana que vem vai ser uma bênção também. Tchau, pessoal, até semana que vem.